capítulo 12 de Hebreus, versículo 12 também, diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu acho bonito isso aqui, pastor Jairo. Vamos começar do final, que o desejo do Senhor é restaurar o que manqueja, seja sarado. Não se desvie inteiramente, mas seja restaurado a sua condição original. Portanto, é do interesse de Deus, é da vontade do Senhor, que esse que está parado, esse que está enfraquecido, fragilizado, colocá-lo outra vez em pé, para que ele possa servir a Deus como dantes, como fez uma vez no louvor, na palavra, na oração, na comunhão. O versículo 12, a parte A, pastor, diz que, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Isso fala de um estado que a pessoa se encontra, de que as mãos não se erguem mais, as mãos não se levantam mais para oração, para adoração, para contribuição. As mãos não se levantam mais, estão cansadas. E a gente sabe, pastor Jairo, a própria Bíblia, o apóstolo Paulo, não lembro onde que ele fala assim: e não vos canseis de fazer o bem. Viver uma vida correta, viver na presença de Deus, viver no temor do Senhor, muitas vezes vem o abatimento pelas circunstâncias, pelas lutas, e o indivíduo acaba se cansando. Acaba baixando os braços, né, pastor? O apóstolo Paulo também ele chega a mencionar os irmãos que são doentes na fé. Porque aí está confirmando com essa palavra, dizendo assim: antes não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Sarado, está doente. Então aí está doente. Ele está doente, muito lógico. Adoeceu por causa de alguma coisa. Para uma pessoa ficar doente tem que ter um fator, tem que ter um início desse problema. Ou ele comeu alguma coisa tem que ter acontecido para que ele seja saudável e aqui um pouco ele seja doente. A mesma coisa na vida espiritual. A pessoa vai cansando, vai desanimando, vai baixando os braços e a enfermidade vai chegando e ele acaba morrendo espiritualmente. Os joelhos desconjuntados também fala desse estado de letargia espiritual, que o indivíduo não consegue mais dobrar os joelhos, não consegue mais orar, não consegue mais passar aqueles momentos de glória, de alegria, de gozo na presença de Deus. Eu tenho certeza que agora tem irmãos recordando disso, pastor Jairo. Irmãs recordando daqueles dias, aqueles anos que você passou e você não deixava o dia se encerrar sem dobrar os seus joelhos e falar com Deus, e chorar aos pés do Senhor, e contar para Ele as suas angústias, o seu lamento, e você se sentia confortado. Lembra que você levantava, você sentia conforto de Deus, você sentia a presença de Deus, o Espírito Santo ali testificando com você, dizendo: eu estou contigo, vai em frente, está doendo, a luta está grande, mas persevera mais um pouco, eu vou te dar vitória, eu vou te ajudar. Aleluia. Quantas vezes nos levantamos assim da oração, com o Espírito Santo falando conosco e dizendo: olha, insista que eu vou ser contigo, eu vou te socorrer. E agora os joelhos já não se dobram mais. Você não consegue mais orar, você não consegue mais falar com Deus. Você está tão envolvido com tantas coisas e deixou a vida de oração de lado. Deixou o que você tinha de mais precioso de lado, que é a comunhão com Deus. Pois bem, a Bíblia diz, como o pastor Jairo acaba de citar, que esse estado é um estado de enfermidade espiritual. E Jesus quer sarar. Jesus quer te curar. O Espírito Santo quer te dar vitória. O texto diz no verso 13: fazei veredas direitas para os vossos pés. Vamos encaminhar as coisas. E eu sei que isso pode não ser de um momento para o outro, no estalar de dedos, pastor Jair. De repente isso pode ser um processo, mas é um processo que precisa ser iniciado, que precisa começar, tem que ser dado o primeiro passo. Fazer veredas direitas pode ser um processo, às vezes dolorido, complexo, profundo, mas precisa ser dado o primeiro passo. E quem sabe pode ser hoje esse primeiro passo a ser dado. É uma oportunidade tão importante que você pode começar hoje.
Não se trata de uma enfermidade espiritual. Quando nós falamos de uma enfermidade física, pastor Ângelo, também tem um tratamento, tem um começo, tem um andamento. A pessoa consegue ficar curada, mas ele tem que obedecer às prescrições médicas. E aqui a enfermidade é espiritual. O que nós temos que fazer? Obedecer às prescrições de Deus, da palavra, na oração, na consagração, no jejum, vindo para a igreja. Claro que não é fácil, mas se a pessoa perseverar, ele vai vencer. Aí a gente traz para o lado espiritual, como o pastor Jairo está trazendo. Vocês vejam que o processo, por exemplo, para o moço, filho pródigo, no capítulo 15, no versículo 17, veja, e caindo em si. Esse caindo em si fala exatamente do dia em que ele recobrou o sentido e aceitou que estava enfermo, que tinha um problema. Até para a medicina natural, existe uma posição médica que define o seguinte: o indivíduo precisa entender que está doente. Ele não aceita, ele começa a resistir, ele começa a contradizer, ele começa a fazer exatamente fora daquilo que está sendo prescrito, está sendo passado para ele. Então esse é um dos fatores importantes. Entender que está caído, entender que está fraco, entender que precisa de ajuda, que precisa de remédio, que precisa de um fortificante. E o moço entendeu. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele recuperou a razão e disse: não, peraí, para com isso. Veja só, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele entendeu que estava na pior, estava na pindaíba, porque tem gente num estado deplorável e está aí se achando, está posando de que está por cima, está na crista da onda, está por cima da carne seca, e não é verdade. Ele precisa reconhecer isso, ele está perdido, e foi o que esse moço fez. Mas daí, pastor Jairo, vamos para um outro passo. Ele, além de reconhecer, não ficou só ali no reconhecimento. Realmente, eu preciso de ajuda, de fato, eu estou morto. De fato, olha, os empregados do meu pai estão melhor que eu. O mais pobrezinho dos funcionários da fazenda tem cama quente, tem um teto, tem comidinha gostosa na hora. Meu pai é um homem generoso, um homem bom. E eu estou aqui, desgraçadamente moribundo. Ele não ficou só no reconhecimento. Versículo 18, ele faz um projeto, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando-se, versículo 20, pastor Jairo, quer dizer que ele não ficou só no plano, ele foi em frente. Às vezes a pessoa fica planejando apenas do plano. Primeiro passo, ele reconheceu a sua situação, voltou a si. Quer dizer, então ele estava fora de si. A situação que ele estava vivendo uma certa demência. Saiu fora da razão espiritual. Aí quando ele retornou a si, aí vem as atitudes. Aí ele primeiro, ao retornar a si, ele lembrou e viu a situação que ele estava. E depois dele ver a situação que ele estava, ele tomou a atitude. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele levantou e foi, diz o versículo 20. O pecado, ele causa essa demência, né? Causa essa demência, tira o homem fora da razão. É capaz de valorizar as coisas lá fora mais do que as coisas de dentro, da igreja. De Deus. Às vezes ele está num lugar que ele nem se dá conta de onde ele está, que ali não é o lugar dele. E o que ele está perdendo se ele estivesse na casa do pai. É verdade. Isso aqui me faz lembrar, eu ouvi uma certa vez uma palavra do meu filho, pastor Ângelo. Ele estava trabalhando num restaurante à noite. Músico? Não, trabalhando como garçom. Ali chegou por volta das 11h30 da noite, os músicos que faziam música ao vivo largaram os instrumentos. Aí o meu menino foi e pediu pro chefe se ele podia solar uma música enquanto os instrumentos estavam parados e os músicos estavam jantando. O patrão autorizou, ele pegou o violão, que toca bem violão, e foi solar uma música. Só que não sabia solar outra coisa a não ser hinos. E aí ele foi solar no violão o hino 200 da harpa.
diz que quando ele terminou de solar, que os músicos assumiram e ele veio de volta para a mesa, ele chegou na mesa e estava sentado um moço chorando. E chegou e disse para ele, falou o nome do menino e disse para ele: aonde que nós estamos? Ele disse: ninguém entendeu aqui o que você tocou, mas eu entendi. Oh, meu Deus. Ele disse: aqui não é o meu e nem o teu lugar. Meu Deus. Ele disse: pai, ele levantou chorando na hora, mandou outro pagar a conta e foi embora. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho confessou aquilo que ele havia preparado lá, o discurso que ele havia preparado lá, pastor, num arrependimento profundo. Aqui a gente vê que ele de fato estava arrependido. Verso 21, ele diz: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos céus. O pai não foi questionar. Não questionou, não comentou sobre a declaração dele, nenhuma palavra, pastor. Não ficou ali espremendo o menino. Onde você andou? Onde você gastou meu dinheiro? O que você andou aprontando? De onde você está vindo? Não censurou. Cadê os amigos que vieram aqui te buscar na porta de casa quando você tinha dinheiro? Cadê as amigas? Negativo. Não questionou nada, não perguntou nada. Olhou para o pessoal da fazenda e disse: gente, hoje está encerrada as atividades. Hoje o negócio vai ser outro. Hoje nós vamos fazer uma festa aqui. Trazei depressa a melhor roupa. E a melhor. Irmão, você tem que entender que você deixou o Senhor. Não foi Ele que te abandonou. Não foi Ele que te deixou. Não foi Ele que te largou no caminho. Foi você que quis se ausentar. Que quis se envolver com as coisas do mundo. Que largou a casa do Pai. Você fique sabendo que Ele ainda tem o melhor. O melhor para a tua vida. O melhor para você. Você que está desprezando isso. E o pai continua, pondo-lhe um anel na mão, que tudo tem um significado profético, espiritual muito grande. O anel na mão, a sandália nos pés. E o verso 23, e trazei o bezerro cevado e matai-o. A gente vê que esse homem, ele vivia uma fé extraordinária, uma esperança muito grande, pastor Jair, porque o texto aqui é muito claro. Eu acho que toda a Bíblia está dizendo isso. Irmão, pode conferir em casa, para não dizer que eu estou inventando. Diz, ó, e trazei o bezerro cevado. Era só um. Ele estava engordando o bezerro para esse dia. Não eram vários bezerros que tinha preparando. Não, tinha um para um dia especial. Meu Deus do céu. Quer dizer que ele estava cheio de fé, ele tinha certeza que o filho ia voltar. Ia voltar. E ele disse, neste dia nós vamos comer o bezerro cevado. Provavelmente, até os criados já sabiam, pastor Ângelo. Porque quando ele falou com o criado, trazei o bezerro cevado, é hoje, vamos lá, momento da festa chegou. Eu sei que a minha irmã, meu irmão, está aí com alguém da família afastado. De repente é o marido, é a esposa ou é o filho. E tem aqueles na igreja, irmão. Tem irmãos que se condói, que luta com a gente, está sempre orando pelo nosso lar, pedindo para alguém que está afastado, orando, nos ajudando. Tem pessoas que são realmente sensíveis, sentem a dor de um pai, de uma mãe ao ver o filho afastado da igreja. Mas tem aqueles também, pastor Jair, que parece que vem para machucar. Mas vem com o dedão, mexer com a ferida. Sabe como é que eles perguntam? E fulano, tá desviado ainda? E cicrana, tá ainda com os envolvimentos dela? Não voltou ainda para a igreja? Ô irmão, eu fico doente quando eu vejo um crente vir com esse tipo de pergunta para uma mãe, para um pai que está chorando a volta de um filho. Isso não é coisa que se faça, meus amados. Tem pessoas que parece que vêm mesmo para ofender, para fazer o pai e a mãe se... Irmão, eu tenho uma tática diferente agora. Quando essas pessoas vêm, às vezes até de forma assim muito sutil, querer bisbilhotar, eu já respondo logo. Eu tô com o bezerro na ceva. Crendo que ele volta. Aleluia. Eu tô crendo que está nas mãos de Deus, que o Senhor vai tratar, que o Senhor vai tomar conta, que o Senhor vai dar oportunidade, que o Senhor vai fazer a obra. E nesse dia, então, nós vamos fazer uma grande festa. Vamos glorificar o nome do Senhor. Eu já vi isso dentro da igreja, viu, pastor Ângelo? Fez lembrar de um culto que eu fiz lá no interiorzinho do Paraná. Aquele pai esperava tanto o filho voltar. E naquele dia nós terminamos o culto. E eu não convidei quem queria aceitar Jesus. Os irmãos estavam tudo indo embora, já quase saindo todos. E dali um pouco chegou um irmão abraçado com o filho chorando. O meu filho quer voltar para Jesus.
Que alegria, viu, pastor? O pai cheio de gozo na alma. O bezerro estava cevado. Aleluia. Só esperava o dia chegar, pastor. Fortaleça as mãos cansadas. Em nome de Jesus, fortaleça os joelhos trementes, os joelhos desconjuntados. Jesus está fazendo vereda direita, providenciando caminho direito. E nós vamos servir a Ele. Eu tinha muitas saudades da minha igreja, daquelas escolas dominicais, daqueles ar livres na praça com a mocidade, cantando seus hinos, falando de paz. Mas este mundo girando foi me carregando pra outro lugar, por becos estreitos, escuros, passos inseguros em meu caminhar. Qual folha seca levada ao sopro do vento, eu fui envolvido na tribulação. Já não podia com o peso do meu sofrimento, porque era grande a minha aflição. O que eu andava fazendo não tinha sentido, e a felicidade eu já não tinha. Contudo ouvi o clamor do pastor que dizia com suavidade: volte, ovelha minha. Foi quando o Espírito Santo me reconduziu de regresso ao meu lar, com passos seguros e certos, imensos desertos pude atravessar. Meu pai me esperava à porta de braços abertos e veio correndo me abraçar. Aquela parábola antiga, sou o filho pródigo que volta à sua casa agora pra ficar, que volta à sua casa agora pra ficar, que volta à sua casa agora pra ficar, que volta à sua casa.